Ora, boa tarde, bem-vindos a esta primeira tertúlia de obesidade da ADEXO. Agradeço ao Dr. Carlos Vaz, da equipa do Hospital CUF Infante Santo, o ter aceito o convite para estar connosco. Nós estamos com um conjunto de quatro tertúlias, uma por semana, para tentarmos apanhar todo o âmbito da cirurgia da obesidade. Este primeiro tema tem a ver com a preparação do doente para a cirurgia e é isto que vamos falar agora durante cerca mais ou menos de uma hora. Dr. Carlos Vaz, cirurgião da equipa do Hospital CUF Infante Santo, o meu obrigado a si e a toda a equipa por estar connosco e passo-lhe a palavra para fazer uma apresentação da equipa, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu também queria agradecer muito ao Carlos Oliveira este convite e terem-se lembrado de mim. É uma honra grande poder participar nestas tertúlias organizadas talvez pela associação mais importante, seguramente talvez pela mais antiga associação de doentes obesos e ex-obesos, e muito bem organizada há muitos anos que eu conheço o Carlos. Ainda eu estava a começar a fazer cirurgia bariátrica e já existia a ADEXO há uns 20 anos atrás ou por aí. Agradeço também à Johnson & Johnson, patrocinador destas nossas reuniões, e gostava de começar por apresentar a nossa equipa, que é enfim, um dos objetivos, e depois dar um bocadinho a ideia rápida de como é que fazemos o acompanhamento pré-operatório dos nossos doentes. Esta primeira tertúlia é mais centrada no acompanhamento pré-operatório. Eu vou dar uma ideia em poucos minutos de como é que seguimos, como é que fazemos o seguimento do nosso doente, qual é o percurso clínico que está muito definido do nosso doente na nossa instituição. Está muito protocolado, mas antes de mais vou começar por apresentar a nossa equipa. Para isso vou também compartilhar o meu monitor. Depois de feito isto, que serão uns breves minutos, vou passar a palavra uns minutos à professora Catarina Durão, nossa nutricionista, e ao Dr. Vasco Novaes de Oliveira e à doutora Raquel Carvalho, que é o Dr. Vasco é o nosso psicólogo clínico, a doutora Raquel, nossa endocrinologista, juntamente com a doutora Zulmira Jorge, e a seguir passamos às perguntas e respostas e à interação com quem está a assistir. Eu não sei se já estou a partilhar, imagino que sim. E esta é a primeira página do nosso protocolo, que, como veem, aparece aqui CUFTEJO, porque já está adaptado. Em princípio, se não fosse a pandemia, em princípio estaríamos a mudar agora para as novas instalações no Hospital CUFTEJO, mas na verdade ainda estamos no Hospital CUF Infante Santo. A equipa core, como veem aqui, é constituída, o coordenador sou eu, tem 3 cirurgiões. Esta é uma unidade de cirurgia bariátrica e metabólica, uma unidade de tratamento cirúrgico da obesidade e diabetes. Portanto, é uma unidade diretamente direcionada para os doentes com indicação cirúrgica. Existe no hospital também uma unidade de obesidade dentro do nosso centro de endocrinologia e nutrição, que é para os doentes que não têm indicação cirúrgica, mas nós temos uma unidade específica de cirurgia bariátrica. A unidade, como veem aqui, a unidade de tratamento cirúrgico da obesidade e diabetes, tem 3 cirurgiões, que sou eu, o Dr. Luís Galino e o Dr. Nelson Silva. Estamos os 3 presentes nesta reunião e à vossa disposição. É muito importante dizer que estes 3 cirurgiões as cirurgias são feitas a 2 e 2 dos 3 estão sempre presentes em 100% das cirurgias que a gente faz, e fazemos bastantes. A ideia é concentrar a experiência e é também que trabalhemos da mesma forma, e trabalhamos efetivamente, digamos, o que pretendemos e que já alcançamos é que é mais ou menos indiferente se o doente é operado por mim ou pelo Dr. Luís Galindo ou pelo Dr. Nelson Silva. Não se vai, ou seja, se a operação for feita por um ou por outro e alguém estiver a ver um vídeo, tem dificuldade em dizer quem está a operar. E isto é muito importante porque quando alguém, vamos supor, um doente meu possa ter uma complicação, ou um doente do Dr. Luís Galindo, ou um doente do Nelson, nós
se não estivermos por uma razão de força maior qualquer, podemos até nem estar em Portugal, se este doente tiver que ser avaliado e eventualmente operado ou reoperado por um dos outros, é como se tivesse o seu próprio cirurgião cá. A nutrição é a professora Catarina Durão e a doutora Ana Tavares, a psicologia clínica o Dr. Vasco Novaes de Oliveira, a endocrinologia a doutora Zulmira Jorge e a doutora Raquel Carvalho, a gastroenterologia muito importante para o tratamento de certas complicações que podem surgir e também para certos tratamentos endoscópicos, o Dr. Manuel Librato, o professor Jorge Canena e a doutora Ana Morbey, anestesia a doutora Dolores Caixão, temos um fisiologista do desporto, a doutora Sandra Martins, uma nurse navigator que é a enfermeira Cláudia Figueiredo e o nosso secretariado é feito pela Emília Grilo. Depois temos unidades de apoio, que já não são a equipa core, mas que são muito importantes em qualquer sítio onde se faça cirurgia bariátrica e metabólica. Era isto que vos ia mostrar. O protocolo depois é muito longo, é um protocolo em que tudo está previsto dentro daquilo que nós fazemos, mas simplificando o protocolo, eu agora queria ver se vos mostrava. Eu não sei, estão agora a ver o percurso clínico ou não? Eu estou agora a conseguir mostrar o percurso clínico ou não? Ainda se está a ver o protocolo, Carlos. Ah, é? Então não, então tenho que fazer aqui outra coisa, peço desculpa. Se calhar tenho que parar de partilhar e partilhar outra vez. Agora, o que vos vou mostrar é o nosso percurso clínico resumido. Penso que agora estou a conseguir partilhar, certo? Sim. Sim, ok. Como podem ver, a primeira consulta, a consulta de acesso é feita, isto é uma unidade, repito, de cirurgia bariátrica e metabólica, portanto a consulta de acesso é feita com um dos cirurgiões de que vos falei. Este cirurgião na consulta de acesso vai avaliar se há ou não critérios de elegibilidade e se existem ou não contraindicações, e se não há critérios de elegibilidade, o doente passa diretamente para a unidade de obesidade e comportamento alimentar e vai ser eventualmente tratado ou vai seguir um programa de tratamento sem cirurgia porque não tem critérios. Se o doente tem critérios ou se é borderline para estes critérios, vai fazer um conjunto de exames complementares de diagnóstico e um conjunto de consultas, como veem aqui. As consultas fixas são consulta de psicologia clínica e consulta de nutrição. Fazem consulta de endocrinologia os doentes que em que os exames complementares de diagnóstico levantem a suspeita de uma endocrinopatia ou os doentes com diabetes tipo 2 e consulta de sono os doentes com suspeita de síndrome da apneia obstrutiva do sono. Depois desta passagem voltam à segunda consulta com o cirurgião e se confirma a indicação cirúrgica fazem uma segunda consulta de nutrição e a consulta de nutrição e avançam para a cirurgia. Depois da cirurgia fazem o follow-up. Se na segunda consulta com o cirurgião não foi confirmada a indicação cirúrgica, eles seguem para o Centro de Endocrinologia e Nutrição. Se mantêm em borderline, vão à reunião multidisciplinar. Temos uma reunião multidisciplinar mensal em que se discutem vários casos e vários aspectos da nossa prática, inclusive aspectos de ciência, e discutem-se estes doentes borderline que poderão ou não vir a ter indicação cirúrgica. Portanto, este é, de uma forma muito resumida, o trajeto dos nossos doentes. As cirurgias que fazemos são todas, ou seja, somos um dos centros que desde há muito tempo, desde há cerca de 20 anos, um bocadinho, talvez 17 anos, fazemos toda a cirurgia, todas as cirurgias, ainda muitas equipas só faziam banda gástrica, nós já fazíamos bypass gástrico, fazemos sleeve, fazemos switch do abdominal em indicações raras, porque são cirurgias com grande risco de desnutrição, já não fazemos scopinar, mas fizemos durante alguns anos, não fazemos porque não achamos que tenha vantagem sobre o switch do abdominal, portanto, o portfólio das técnicas que temos e nas quais temos experiência são todas, e fazemos toda a nossa cirurgia por laparoscopia ou por cirurgia robótica. O índice de complicações em cirurgia robótica é muito baixo, na verdade desde 2010, por exemplo, na cirurgia de bypass gástrico, em que as deiscências das anastomoses são talvez a complicação mais séria, desde 2010, que foi desde a data em que começamos, não tivemos nenhuma, o que é um número para quem, enfim, percebe do que estamos a falar, não é frequente este tipo de resultado. E
como introdução era um bocadinho isto que eu queria dizer. Agora passava a palavra à professora Catarina Durão para dar um bocadinho mais a ideia do que é que faz a nossa nutrição e da preparação pré-operatória do nosso doente. Catarina. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, dar os parabéns à Adexo pela iniciativa, bem como agradecer a organização da Johnson & Johnson. E depois, em segundo lugar, dizer que é com muito prazer que faço parte desta equipe, eu, a doutora Ana Tavares também, da parte da nutrição, e agradecer muito ao Dr. Carlos Vaz, porque pela sua liderança fomenta muito a multidisciplinaridade e dá uma grande importância ao papel central da nutrição no tratamento cirúrgico da obesidade. E, portanto, agradecer-lhe pessoalmente. E pediram-me para falar um pouco de qual é o acompanhamento que a nutrição dá na preparação para a cirurgia, e eu vou tentar ser muito simples e aqui um pouco organizada e dizer que nas duas consultas de nutrição antes da cirurgia, o que nós tentamos fazer em primeiro lugar é uma avaliação nutricional completa, muito meticulosa, em que avaliamos a história de saúde do doente, a história alimentar, como é que se alimenta, o que é que gosta, o que é que não gosta, hábitos alimentares mais ativos e mais recentes, a história de peso, que é uma coisa muito importante, bem como de tentativas anteriores de perda de peso, melhor dizendo, emagrecimento, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que sentiu. Avaliamos os parâmetros bioquímicos, com um ênfase muito especial no rastreio nutricional para tentar averiguar se há deficiências nutricionais antes da cirurgia. Avaliamos antropometricamente peso, estatura, bem como avaliamos a composição corporal do doente, prescrevemos exames para ver se aquele peso é gordura, músculo, água, de maneira a ter um valor inicial e depois monitorizar. E depois de feita toda esta avaliação, fazemos o diagnóstico nutricional e na segunda parte da consulta, o que vamos fazer é combinar com o doente o que é que vamos fazer. E aqui na segunda parte, normalmente discutimos em primeiríssimo lugar a absoluta necessidade de haver uma alteração do comportamento alimentar e do estilo de vida em geral profunda e definitiva para a vida, mesmo havendo cirurgia, isso é fundamental. Depois discutimos qual vai ser a intervenção nutricional no pós-cirúrgico. Porquê? Para que o doente no pré-cirurgia se possa preparar. Discutimos e fornecemos o material escrito para que ele possa ler e reler, de forma que, se tiver dúvidas, nos possa contactar. E, por fim, na consulta, abordamos aquilo que vai acontecer imediatamente, e que é a intervenção nutricional antes da cirurgia. E aí podemos ter várias opções. Uma coisa que fazemos sempre é a educação alimentar e damos muito ênfase ao treino de visualização de porções. Quer porções que se consomem antes da cirurgia, quer as que se vão consumir depois. E para isso usamos modelos tridimensionais de alimentos, que são uma enorme ajuda para poder, para o doente e para a pessoa ficar com a noção do que é o volume dos alimentos. Depois disso, falamos de hábitos alimentares saudáveis e discutimos a absoluta necessidade que vai haver de suplementação nutricional específica, que pode ser antes da cirurgia, mas também pode ser depois, será certamente, quer de macronutrientes, proteína, hidratos de carbono, entre outras, quer de micronutrientes. E, portanto, fazemos ali uma história muito completa e depois combinamos com o doente o que é que vamos fazer. E eu, na suplementação de micronutrientes, passava a palavra à doutora Ana Tavares para explicar sucintamente um pouco o que é a minha colega nutricionista. Ana, obrigada. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite, cumprimentar a equipa e todos os que nos estão a ver. Nós sabemos que no pós-operatório uma das principais complicações que temos são as deficiências nutricionais, nomeadamente vitamina B12, ferro e ácido fólico. Portanto, achamos que isto é muito importante logo desde o início explicarmos isto ao doente. Muitas vezes estes déficits têm-se verificado que já vêm desde a altura do pré-operatório e, portanto, podendo com os resultados analíticos tentar logo corrigir estes déficits é o ideal, mas no pós-operatório
nós explicamos logo desde o início aos nossos doentes que vai ser essencial fazer um multivitamínico. Neste momento já existem multivitamínicos adaptados a quem fez cirurgia bariátrica. Às vezes temos alguma dificuldade na adesão e, portanto, acho que é muito importante desde o início frisar a importância da toma diária deste suplemento e também para o doente ter logo a ideia que vai ter que fazer a compra desse suplemento e de tomá-lo por um período longo, até a equipa achar que não será preciso ou mesmo para o resto da vida. Obrigado, Catarina e Ana. Agora, muito sucintamente, pedia também, se calhar primeiro à doutora Raquel e depois ao doutor Vasco para se apresentarem e em 2 minutos cada um nos darem uma ideia do que é que fazem. Não vão ser muito exaustivos, com certeza, em 2 minutos, mas depois vamos ter o resto desta hora de perguntas e respostas em que vão seguramente poder intervir outra vez. Raquel? Boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer à organização do evento, à Adexo, à Johnson & Johnson e ao Dr. Carlos Vaz o convite. É um gosto estar aqui e fazer parte da equipa. Bom, o endocrinologista, o papel do endocrinologista no seguimento do doente obeso e especificamente no doente obeso com indicação para cirurgia bariátrica, como ficou aliás patente no algoritmo que o Dr. Carlos Vaz apresentou, há situações em que é um papel fundamental, nomeadamente nos doentes com patologia endócrina confirmada ou suspeita de patologia endócrina. Claro que há aqui um nicho muito especial, que são os diabéticos, não é? Diabetes é muito prevalente nos doentes obesos e nesses temos que ter especial atenção, não só em termos de preparação pré-cirúrgica, como no pós-operatório imediato, porque as necessidades terapêuticas mudam muito rapidamente, enfim. Portanto, eu diria que o seguimento do doente obeso, e particularizando o doente obeso com indicação para cirurgia bariátrica, é o paradigma do doente que requer um seguimento por um conjunto de profissionais, uma equipa multidisciplinar, da qual evidentemente o endocrinologista faz parte, com especial incidência no doente diabético. Claro que há outras patologias endócrinas que se associam à obesidade, mas habitualmente a obesidade é apenas um sintoma e um sinal de uma panóplia de outros. Normalmente esses doentes são até diagnosticados antes de chegarem ao cirurgião. E pronto, e penso que daqui a bocadinho se calhar conversamos mais profundamente sobre mais alguma coisa. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Vasco, queres-te apresentar? Sim, agradeço também o convite para estar aqui e é um prazer enorme fazer parte desta equipa. E muito sucintamente gostava de reforçar aquilo que o Dr. Carlos Vaz disse logo no início. Qualquer que seja a situação que a pessoa enfrenta relacionada com obesidades ou com estas questões da relação com a comida, nós estamos cá. No fundo, reforçar que em qualquer que seja a situação que a pessoa se encontre, nós temos meios para apoiar, porque sabemos o impacto que é a vida com a obesidade, com as dificuldades na relação com a comida, de bem-estar emocional, global, não é? Da vida, qualidade de vida. Portanto, nós sabemos o impacto que tem e, portanto, estamos preparados para apoiar e para ajudar a pensar também sobre as várias possibilidades, não é? Estamos cá em qualquer circunstância. Eu gostava de sublinhar esta primeira mensagem. A segunda mensagem é que, enquanto psicólogo clínico, eu estou cá em grande medida e logo no início para ajudar em conjunto num processo colaborativo com as pessoas a perceber quais são as principais dificuldades, desafios colocados pela relação com a comida, ok? E, portanto, começar logo um trabalho conjunto que é este mesmo, da pessoa se conhecer um pouco melhor a si própria, não é? E poder, logo desde o início, perceber quais são as eventuais dificuldades, desafios que possa encontrar em todo este percurso, por exemplo, caso opte pela cirurgia, ok? E, portanto, neste sentido, é perceber, não é, uma perspectiva de apoio, o que é que da parte da psicologia pode vir a ser necessário ser trabalhado. Por exemplo, uma expressão muito frequente que as pessoas dizem, traduzindo um bocadinho aquilo que muitas vezes as pessoas nos comunicam, é se como sinto-me mal, se não como a minha vida torna-se insuportável. Portanto, este tipo de sofrimento, este tipo de dilemas que às vezes fazem com que a comida para a própria pessoa se torne quase numa insatisfação, como quase uma coisa que gera insatisfação na sua vida, estamos cá para isto. Estamos cá principalmente para enfrentar em conjunto e lidar em conjunto em relação a estes desafios pessoais colocados pela relação com a comida e pela própria
obesidade e pelas transformações que decorrem da cirurgia. E, portanto, muito brevemente, eram só estas as mensagens que gostava de deixar para já. Okay? Ora bem, eu tenho então uma pergunta que vai mesmo para si, Dr. Vasco. Ok, muito bem. E para começarmos este processo a partir do doente, sabendo nós as dificuldades que os doentes têm de acesso a cirurgias no sistema público, muitos sem dinheiro para poderem aceder ao privado e com todas as complicações que ainda agora falou sobre a obesidade, como é que o doente chega a uma consulta para ser tratado? Peço desculpa, como é que o doente chega à sua consulta, chega à consulta do hospital para ser tratado? Ele chega num estado que não é normal, não pode ser. Ok, eu se calhar, eu penso que a questão, claro que tem uma parte que é para mim, ok? Mas se calhar a pessoa mais indicada para responder poderá ser o Dr. Carlos Vaz, ok? Como coordenador da equipa, eu depois posso complementar eventualmente alguma coisa que o Dr. Carlos Vaz diga, comunique em relação a isso, mas neste sentido em que o doente, quando me chega, vem já depois, no seguimento de uma primeira consulta. Vasco, eu penso que tu estás a interpretar a pergunta como sendo burocrática, que é como é que o doente chega à tua consulta do ponto de vista, como é que ele marcou, mas eu penso que a pergunta não é essa, eu penso que a pergunta é em que estado de espírito é que ele chega à tua consulta, em que estado de ok, pois não percebi. Ok. Tá, muito bem. Deixe-me só complementar. Isto é assim, nós sabemos e nós recebemos na associação pessoas com dramas incríveis que se querem tratar e não conseguem. Estas pessoas, quando chegam a uma equipa de um hospital, chegam num estado de espírito complicado. Sim, okay. Muitas vezes é preciso tratar a cabeça antes de tratar a obesidade propriamente. E por isso a minha pergunta. Ok, muito bem. É que eu de facto tive dificuldades em perceber, peço desculpa. Ok, já percebi. E claramente tem a ver com a minha área. De facto, muitas vezes é como diz, não é? Muitas vezes já há um sofrimento acumulado de anos, não é? Há se quiser, há uma dificuldade, muitas vezes até em acreditar que alguma solução seja possível, não é? Que alguma coisa resulte com a própria pessoa, não é? E, portanto, uma primeira intervenção é um pouco neste sentido até de poder ajudar nesta perspectiva, muitas vezes já negativa, sobre si própria, não é? E sobre anos de sofrimento, não é? Em relação à obesidade, não é? É sermos, se quiser, darmos logo um primeiro apoio a este nível, ou seja, podermos ser logo a pessoa que recebe este sofrimento acumulado e ajuda a transformar este sofrimento em qualquer coisa diferente que possa acontecer, não é? No fundo, reverter logo o caminho, de facto, de muitos anos de descrença, de nada resulta comigo e, portanto, de discriminação, de isolamento e, portanto, é logo começar por aí a reverter todo esse caminho penoso, não é? Muitas vezes muito penoso, não é? E a minha intervenção passa logo exatamente por aí, no início. Muito obrigado. Tenho aqui uma outra pergunta que é, se calhar, para a professora Catarina, que é o seguinte: praticamente deu um panorama de como é o início do tratamento da obesidade para cirurgia. Como é que se chega à conclusão de qual a técnica a aplicar a um doente, ou como é que se faz a avaliação correta de que aquele doente precisa de uma técnica específica para tratamento? Esta pergunta é muito mais para o Dr. Carlos Vaz. Eu acho que, claramente. Eu acho que estão todos a ligar para a parte de cirurgia, mas não, quem faz a avaliação, naquilo que eu entendo, há de ser a nutrição, a psicologia, estas especialidades têm que perceber o que é o doente, não é? Claro. Eu peço desculpa só intervir aqui para dizer muito rapidamente. Na primeira avaliação, o que acontece é que, apesar de tudo, o conhecimento mais profundo e com mais experiência das diferentes técnicas e das diferenças, a equipa a cirurgia, apesar de tudo, tem um bocadinho mais esse conhecimento do que a nutrição. Portanto, a escolha da técnica é feita pela equipa, mas é sempre feita sob proposta
sob proposta dos cirurgiões, ou seja, a primeira consulta é feita com o cirurgião e nessa consulta é feita a avaliação de vários aspectos, nomeadamente o perfil alimentar, o histórico, as comorbilidades e há, por exemplo, um doente pode ser um doente ótimo para um sleeve, mas se tem uma doença de refluxo gastroesofágico com uma esofagite grau D, não é um bom doente para um sleeve e eventualmente o nutricionista pode não ter este é um exemplo, mas há muitos exemplos como este, ou seja, há muitos fatores, até às vezes operações anteriores que o doente tenha tido, a técnica que vamos usar, a robótica, por exemplo, abriu-nos as portas a técnicas que antes tinham um risco elevado e que hoje não têm, quando fazemos por robótica, e há aqui um conjunto de sensibilidade que o cirurgião tem mais do que o resto da equipa. E nessa medida, digamos, a primeira consulta é feita com o cirurgião e nesta primeira consulta é feita uma pré-seleção da intervenção cirúrgica juntamente com o doente também. E depois esta pré-seleção vai então ser depois validada ou não pela equipa multidisciplinar. É um bocadinho o nosso processo. Ok, entendi, mas... E o Dr. Carlos disse agora no final que depois irá ser validado ou não Sempre. a sua interpretação. Eu estava a ir ao contrário. Okay. Eu estava a ir, o indivíduo tem que ser avaliado se é alcoólico, se é comedor compulsivo, se é comedor de volume, se é suicida, comedor de açúcar. Toda essa avaliação, e era dessa que eu estava a falar, não estava a falar das doenças, e por isso é que eu disse que era para a professora Catarina. É essa avaliação que eu acho que era importante nós mostrarmos aqui a quem nos está a ouvir, que é feita, que pode ser significante para a utilização de uma técnica ou não. Eu recordo, por exemplo, que uma banda não é recomendada a um comedor de açúcar, porque o comedor de açúcar bebe o açúcar, a banda não lhe faz absolutamente nada. No entanto, se calhar um bypass já é mais adequado. Era neste sentido que eu estava a fazer a pergunta. A avaliação feita através daquele perfil nutricional que a professora disse, mas agora passando à prática, dando exemplos às pessoas do que é que pode acontecer ou não. Para mim? Inicialmente era consigo. Sim, pronto, muito obrigada. Sim, isso é avaliado, mas não é só por mim, é avaliado por mais do que uma consulta. E já vem com alguma indicação do perfil alimentar da consulta de cirurgia, de facto, que é um bom indicador para nós na consulta de nutrição. E nós depois também vamos confirmar isso e depois ainda a psicologia também vai ver outras coisas, algumas das que falou aí, depois serão vistas na consulta de psicologia. Na parte da nutrição, nós tentamos identificar, se identificarmos alguma coisa que possa ser um comportamento menos, que possa trazer mais problemas, referenciamos para quem de direito. De qualquer maneira, da parte nutricional, se nós vemos ali um sweet eater, por exemplo, a questão dos doces. A questão dos doces é muitíssimo complicada e começamos logo a trabalhar nela naquele momento. Ela pode ou não ser impeditiva, mas é preciso discutir com o doente que, a princípio, não será. O que ele tem que perceber é que, por exemplo, se tiver um bypass e se lembrar, após bypass, de comer doces em concentrado, a coisa pode não correr nada bem, pode ter um síndrome de dumping e sentir-se francamente muito mal. Portanto, é tudo abordado, mesmo na preparação para a cirurgia antes, isso é falado. São falados os hábitos etílicos. Outra coisa muito importante, porque se nós tivermos uma suspeita, e depois vamos ter que referenciar também, dependendo do problema, mas se tivermos uma suspeita de hábitos etílicos, vou dizer, não saudáveis, ou até hábitos tabágicos, outras valências vão ter que ser chamadas para ajudar essa pessoa, porque muitas destas coisas vão ter que ser abandonadas o quanto antes, não é? A questão dos doces é uma questão complicada, recorrentemente discutida antes e ao longo de todo o follow-up, porque é recorrente. São alimentos de elevada densidade energética, portanto, num bocadinho assim, têm muita energia, poucas vitaminas, poucos minerais. Não têm muito interesse do ponto de vista nutricional, mas dão prazer. E esse prazer, se culturalmente e psicologicamente poderá ter interesse, depois tem o reverso da medalha, que é ativar mecanismos no cérebro que apetece cada vez em mais quantidade e cada vez mais frequentemente. E, portanto, discutimos muito isto com os doentes, mas é uma discussão partilhada, eu diria assim.
mas são sim sinalizados e se for necessário serem referenciados para outros colegas, assim o faço. Eu só complementaria, a Catarina falou dos hábitos etílicos, atenção, se tivermos um doente com diagnóstico de hábitos etílicos descontrolados, é uma contraindicação para a cirurgia, não é? Ou seja, se houver um doente com um alcoolismo disfarçado, digamos assim, mas que a gente perceba que na verdade existe, em princípio não vamos operar este doente sem que isto esteja controlado e que um psiquiatra nos avalize esse controlo. Em relação à seleção, voltando um bocadinho atrás, em relação à seleção da cirurgia, digamos, nós já tivemos vários algoritmos, alguns deles não feitos por nós, alguns deles propostos por entidades internacionais, mas os algoritmos nunca se mostraram bons, porque a realidade tem sempre furado os algoritmos e, portanto, hoje o modelo que seguimos é o de que há sobretudo duas intervenções cirúrgicas que fazemos mais e que aconselhamos mais, que é a gastrectomia em sleeve ou o bypass gástrico. Hoje em dia, a banda gástrica nós não aconselhamos muito, ou seja, num doente que tenha o que seja uma boa indicação de fazer uma cirurgia puramente restritiva, que é o caso de um sleeve ou de uma banda, propomos o sleeve. Se um doente, como disse, por exemplo, é um sweet eater, ou se de alguma maneira é um doente petisqueiro, que ingere muitas calorias ao longo do dia, mas não faz nenhuma grande refeição de volume, então se calhar preferimos dar um procedimento com malabsorção, como é o bypass gástrico. Eu diria que globalmente o bypass gástrico é a nossa cirurgia standard. E depois usamos o sleeve, sobretudo para doentes que sejam exclusivamente consumidores de volume, o que não é assim tão frequente. É muito difícil isto do perfil alimentar, da definição do perfil alimentar, mas ou então em doentes muito jovens. Nós operamos às vezes doentes com 17 anos, com 18 anos, com 20 anos. Nestas idades, aí abaixo dos 25 anos, em princípio damos preferência a um sleeve. Porquê? Porque se é uma rapariga que ainda vai engravidar, e também por uma outra razão, é porque nestas idades, mesmo que a cirurgia seja bem sucedida, é gente muito nova que pode, 10, 15 anos, 20 anos depois da cirurgia, pode começar a ganhar peso outra vez. E uma pessoa com 20 anos, que 20 anos depois volta a ficar obeso, ainda é muito novo, tem 40 anos. E eu tenho que ter alguma coisa para lhe dar. E se eu lhe fizer um bypass, é muito difícil converter o bypass noutras técnicas. Do ponto de vista técnico, de técnica cirúrgica, a conversão de um bypass num switch do abnal, por exemplo, é muito complicada. E a conversão de um sleeve, seja num bypass ou seja num switch do abnal, é muito linear. Então a equipa nestes doentes muito jovens tem tendência para preferir um sleeve. E depois temos em atenção as contraindicações, ou seja, é claro que se calhar não vamos indicar um sleeve a um doente que tenha refluxo, não vamos indicar um bypass a um doente que tenha uma doença de Crohn. Quer dizer, mas um doente que tenha uma doença de Crohn pode ter obesidade mórbida? Pode e já operamos, mas se tiver uma doença de Crohn, se calhar vamos lhe propor um sleeve. E, portanto, é um bocadinho resumidamente, digamos, o nosso método de seleção de seleção dos nossos doentes. Ok, tenho aqui uma outra pergunta, quem pode ser submetido à cirurgia? Eu penso que as pessoas têm alguma noção que existem regras para poder ser intervencionado cirurgicamente. Era talvez importante explicarmos quais são as condições que são necessárias para propor uma cirurgia a um doente. Eu, se calhar, respondo a isso compartilhando aqui outra vez o meu computador, a minha tela, com o nosso protocolo. Temos aqui a elegibilidade. Quem é que são os doentes elegíveis hoje para a cirurgia? São todos os doentes com índice de massa corporal superior a 40 kg por metro quadrado de superfície corporal. Eu penso que todos, imagino que a maior parte das pessoas na reunião estarão familiarizadas com o índice de massa corporal. Dá-nos uma medida da obesidade, não é? É uma relação entre o peso e a altura que nos dá uma medida da obesidade. É uma medida um bocadinho grosseira, mas ainda é que é mais fácil de usar. Depois, quando os doentes entram
nestes processos nós vamos avaliar, vamos fazer outras medidas mais finas, como desde logo o perímetro abdominal, a relação entre o perímetro abdominal e a anca, e a bioimpedância, como falou a professora, etc. Mas para início de avaliação, o índice de massa corporal continua a ser por todas os grupos a primeira medida, digamos assim. Então, índice de massa corporal acima de 40, ou obesidade grau 3, como veem aqui, é uma. Depois, índice de massa corporal acima de 35, com alguma destas comorbilidades que venham listadas abaixo. Diabetes, um elevado risco de diabetes, hipertensão arterial, síndrome da apneia obstrutiva do sono, patologia osteoarticular degenerativa grave, incontinência urinária de stress, etc. Podem ver por aqui abaixo. Há índice de massa corporal 35 com alguma comorbilidade importante da obesidade. Hoje em dia oferecemos também já a cirurgia entre os 30 e os 35 em casos muito específicos, ou seja, que há uns anos era impensável, era uma contraindicação para a cirurgia. Hoje, por exemplo, se for um doente com diabetes, a própria Associação Americana da Diabetes, se for um doente com uma obesidade grau 1, ou seja, índice de massa corporal, como se vê aqui, entre 30 e 35, e diabetes, a própria Associação Americana da Diabetes digamos, recomenda que se considere a cirurgia metabólica como uma alternativa terapêutica. E algumas outras sociedades, mesmo que não haja diabetes, mas havendo outras comorbilidades, sugerem que na obesidade grau 1, como a cirurgia hoje, é porque as guidelines que determinavam, digamos, o índice de massa corporal 35 era, digamos, a linha de corte que havia é uma recomendação que tem mais de 25 anos, tem mais de um quarto de século. E a cirurgia nos últimos 15, 20 anos evoluiu muito. Os riscos cirúrgicos hoje são muito mais baixos do que eram há 20 anos. E então várias sociedades têm proposto que se considere, não é que se faz, não é que seja uma indicação à partida, mas que não se ponha completamente de lado a cirurgia entre os 30 e os 35. E depois, há doentes em quem a cirurgia está contraindicada, que são, como se disse há bocadinho, por exemplo, os doentes com alcoolismo, os doentes com determinadas doenças intestinais que possam contraindicar a cirurgia. Um doente, evidentemente, com um diagnóstico oncológico, não faz sentido. Há depois as contraindicações. Mas eu diria, e resumindo, obesidade grau 3, obesidade grau 2 com comorbilidades, obesidade grau 1 em casos muito específicos. Dr. Carlos, e já agora, idades? Idades. Nós começamos por aqui há uns anos, limitar a cirurgia bariátrica aos doentes entre os 18 e os 60 anos ou 65 anos. Desde há alguns anos para cá, quer para baixo, quer para cima, estes thresholds têm sido abandonados e para baixo, ou seja, agora perdi, não consigo encontrar a reunião. Já está. Para baixo, fazemos cirurgia a partir da idade da adolescência, desde que os caracteres sexuais secundários estejam completos e, claro, desde que uma avaliação multidisciplinar que inclui o pediatra e a psiquiatria nos diga que aquele jovem de 15 anos efetivamente beneficia de uma cirurgia. Mas fazemos cirurgia, a idade não é propriamente um limite de idade, é desde que os caracteres sexuais secundários estejam completamente desenvolvidos, de acordo com a endocrinologia e com a pediatria. Para cima, também não temos, a doente mais idosa que operei foi já na CUF Infante Santo, talvez há um ano ou dois, e foi uma senhora com 77 anos. E, portanto, o nosso critério de idade para cima é desde que o estado geral do doente e as comorbilidades constituam globalmente um risco aceitável e que o benefício supere largamente esse risco. Estou-me a lembrar, esta senhora era uma senhora que estava a cair numa cadeira de rodas só por razões osteoarticulares,
só devido à sua obesidade, e de resto era uma senhora saudável, mas que se preparava para ficar numa cadeira de rodas o resto do tempo que teria de vida, um coração bom, estranhamente com a obesidade que tinha, mas na verdade o benefício face ao risco era um daqueles casos em que era muito compensador, e assim foi entendido também pela medicina interna, e que seguia esta doente, e portanto não temos hoje não podemos dizer uma linha de corte nem em baixo nem em cima. Os critérios são estes que disse. Dr. Carlos, obrigado pela explicação. No público nós não podemos aferir isso, porque realmente as coisas funcionam de uma maneira muito mais complicada do que no privado. Mas, num sistema normal, qual é o tempo médio que pode durar a preparação de um doente para a cirurgia? Nós estamos a falar do público porque o público tem aquelas coisas que marca a primeira consulta, daqui a 6 meses aparece uma consulta de nutrição ou de psicologia, depois 6 meses depois, isso já sabemos, estamos a tentar combater isso em termos de associação, mas isso não é padrão para ninguém. Em termos normais, numa cirurgia, qual é o tempo de preparação de um doente? Eu diria, o tempo há dois cenários diferentes. Um é um doente que, tendo uma obesidade, tem aqui um problema de comportamento alimentar para melhorar, mas que não tem uma perturbação grave do comportamento alimentar. E há muitos doentes assim. Este doente tem que ser trabalhado sobretudo pela nutrição e pela psicologia clínica, mas eu diria que é um doente que no espaço de 1 a 2 meses nós conseguimos prepará-lo para a cirurgia. Os doentes que precisem de um trabalho prévio da psicologia depende muito, mas dificilmente demoramos mais do que de lá 3 a 6 meses nos casos dos doentes, no que depende de nós. Às vezes há doentes que eles próprios querem esperar mais tempo, mas no que depende de nós, eu diria que entre 1 e 2 meses os doentes são preparados pela equipa para a cirurgia. É preciso dizer que quer as consultas, quer os exames são marcados imediatamente, portanto não há quase tempos de espera. O secretariado mas não é o doente que liga, que telefona a marcar consulta para este e para aquele e para aquele outro, são os nossos secretariados, é o nosso secretariado, é a Emília Grilo que damos-lhe tanto trabalho que ela não pode estar aqui connosco na reunião, infelizmente, mas é ela que faz este trabalho todo, e portanto há aqui um tempo que muitas vezes se conta noutros sítios, que demorou 1 mês à espera da consulta de nutrição, mais 1 mês à consulta da espera de endocrinologia, que tudo isto é marcado na mesma semana, não é? E os exames idem aspas. Sim, mas isso realmente já dá às pessoas a noção de que uma preparação correta para a cirurgia pode ir no máximo a uns 6 meses. Sim. Nós temos dramas de 2 anos de preparação para a cirurgia e às vezes mais do que isso. Claro. Mas pronto. Uma outra pergunta que eu tinha e que se calhar também é importante, agora já há pouco falou nisso, mas é importante se calhar agora falarmos um bocadinho mais, que é o seguinte: a cirurgia metabólica cura a diabetes tipo 2? A gente não gosta de usar o termo cura. Pois eu sei. Porque a diabetes tipo 2, aliás, não cura a diabetes tipo 2 pela mesma razão que não cura a obesidade, não é? Isto são doentes que têm tratamento, são doenças que têm tratamento, mas que infelizmente ainda não têm cura. E, portanto, a cirurgia metabólica faz com a diabetes tipo 2 a mesma coisa que a cirurgia bariátrica faz com a obesidade, que é talvez a arma mais eficaz que nós temos, entre as armas conhecidas, para combater esse problema. Ou seja, nós conseguimos com muita frequência, e é por isso que às vezes se fala em cura, conseguimos com uma frequência, no caso do bypass gástrico e de doentes que tenham obesidade e que tenham diabetes há menos de 10 anos, nós conseguimos remissões, nós preferimos falar em remissão da doença, como na oncologia, nós conseguimos remissões da doença em mais de 60% dos casos. E melhoria da doença. Melhoria consiste em quê? Consiste em, a gente chama melhoria a um controlo da glicémia, a manter a glicémia normal com menos medicação. Ou, por exemplo, um doente que era insulinodependente
e deixou de ser insulinodependente, mas tem que tomar os comprimidos. E nós conseguimos melhorias, ou seja, doentes que reduzem a sua medicação e que, se eram insulinodependentes, eventualmente largam a insulina, conseguimos melhorias em cerca de 100% dos doentes. Conseguimos remissões da diabetes. Chamamos remissão a quê? Chamamos remissão a um doente que passa a ter a sua glicémia normal sem medicação nenhuma. E uma pessoa diz assim, mas isso é cura. A gente não gosta de usar o termo cura porque já sabemos hoje que ao fim de alguns anos estes doentes eventualmente voltam a ter as glicémias elevadas e voltam a ter que retomar alguma medicação. E, portanto, a gente prefere dizer que o doente ficou em remissão. O que, repito, o que acontece é que os resultados que nós obtemos no controlo da diabetes, preferimos esta outra expressão que também é boa, controlo da diabetes. Os resultados que nós obtemos no controlo da diabetes com cirurgia são muito melhores do que os resultados que tenham vindo a ser obtidos até à data com as medicações disponíveis, inclusive com a insulina. Não quer dizer que ainda não se venha a inventar um comprimido que até cure a diabetes, mas neste momento, dos vários tratamentos disponíveis que há, aquele que tem um resultado melhor é a cirurgia metabólica. É claro que sempre, porque é que não se faz a todos? Porque a cirurgia tem um risco inaceitável em doentes que não tenham uma diabetes de difícil controlo, por um lado, e por outro lado, em doentes que não tenham obesidade, estes resultados não são tão bons. Ok. Doutora Raquel, já agora vou-lhe fazer uma pergunta. Qual é o peso das disfunções endócrinas neste processo todo? Se falarmos da diabetes, o peso é enorme, mas a diabetes não é a causa da obesidade. Eu penso que o que me está a perguntar é aquilo que muita gente pergunta e vem à consulta com essa dúvida, é se tem alguma endocrinopatia que seja causa da obesidade. E Exatamente. se é essa a pergunta, o peso é ínfimo. Como eu disse no início, as endocrinopatias, que nós dizemos, um dos critérios para a cirurgia é a exclusão de endocrinopatia clássica. O que é a endocrinopatia clássica? São as doenças endócrinas, já conhecidas há muito, que se associam a ganho de peso. As acromegálias, as doenças do cortisol, enfim. Esse tipo de patologias endócrina, que de facto leva a aumento de peso, normalmente, para não dizer sempre, leva a um leque de alterações em que muitas vezes a obesidade nem sequer é o fator preponderante. E, portanto, é muito raro nós encontrarmos um doente que vem por obesidade, que nós observamos em consulta e que não lhe encontramos mais nada de alterado a não ser essa mesma obesidade, e em quem depois, pelo rastreio que fazemos pré-cirúrgico, que é importante dizer que todos os doentes são submetidos a uma avaliação laboratorial prévia, em que vamos perceber do seu estado de saúde, função renal, função hepática, e onde também são rastreadas endocrinopatias, nomeadamente estas de que falei. E, portanto, é muito raro um indivíduo que seja só obeso, que não tenha mais nenhum sinal que faça desconfiar, que apareça com uma doença endócrina deste género. Há uma exceção, há indivíduos que têm doenças que nós chamamos subclínicas, ou seja, são formas muito frustres, e aqui falo especificamente das doenças do cortisol, do chamado Cushing, que são formas subclínicas da doença, que não são causa de aumento de 40 ou 50 quilos, mas que podem pelo menos dificultar a perda de peso. Portanto, eu diria que as endocrinopatias clássicas, a acromegália, os Cushings e os hipotiroidismos, podem associar-se de facto a ganho ponderal, mas não é esse, de maneira nenhuma, o grosso da população que nos chega à consulta para cirurgia bariátrica. É uma percentagem francamente baixa, eu diria inferior a 3%. Muito obrigado. Não estou a falar da diabetes, claro. Claro. Muito obrigado. Eu estava a ver se apareciam aqui mais perguntas, não está a aparecer aqui mais nada. Penso que por hoje, em termos de, a não ser da equipa, tenham alguma coisa mais que queiram colocar e que se lembrem. Carlos, eu gostava só de apresentar as duas únicas pessoas que ainda não falaram, mas que são muito importantes na nossa equipa. São outros cirurgiões. Só para eles se apresentarem e para conhecermos a cara deles, eu já conheço, que é o Dr. Luís Galindo e o Dr. Nelson Silva. Se quiserem só dar um ar da vossa graça. Nelson. Não te estamos a ouvir, não sei se... Lá, estava a ver.
Dr. Nelson está com o som desligado. Estou? Sim, Já sim, está. agora Já. estamos a ouvir. Não, é que eu tenho Ficou tido uns claro. problemas da net e tenho ouvido muito intermitentemente a reunião, infelizmente. E agora está de lado. Para todo lado. Está. Vou tentar pôr. É, assim Se já estou- está direito. Assim já está direito. Não, mas eu tenho ouvido intermitentemente a reunião, mas também para agradecer o convite, poder participar. Tenho ouvido mais através do Facebook, que consigo mais facilmente do que o Zoom aqui quando eu estou a fazer. Estou a arranjar a alternativa para acompanhar a reunião em direto. Mas de todo agradeço bastante ter participado nesta situação importante, que é o tratamento de todas estas pessoas com estes problemas associados à obesidade. Obrigado, Nelson. Luís, obrigado, Nelson. Então, boa tarde e obrigado. Igualmente, quero agradecer a todos. O Luís é espanhol, para quem não souber. Não se perceber. Para quem ainda não percebeu, eu sou espanhol. 20 anos cá em Portugal a fazer o meu melhor, mas continuo se calhar é para ganhar um bocado de charme, não sei, mas juro que eu tento o meu melhor. Agradecer a todos, e eu quero dizer que eu entrei na cirurgia bariátrica através do Dr. Carlos Vaz, já vão quase 5 anos, e eu vinha da cirurgia oncológica, fazemos muita cirurgia oncológica, e o Carlos uma vez fez-me um comentário que diz: Luís, a cirurgia bariátrica vais ver que os doentes ficam muito agradecidos e ficam até mais agradecidos que os doentes oncológicos. E realmente, quando comecei a fazer com ele, é uma cirurgia que é desafiante, mas os resultados são impressionantes e realmente os doentes ficam-nos super agradecidos. Posso dizer e confirmo que o que o Carlos dizia, que mais do que um doente oncológico com tumores malignos. E é uma cirurgia bonita, é uma cirurgia, como eu sei, desafiante, mas que atualmente com toda a técnica nova que temos, com o robô e com a laparoscopia, realmente os doentes têm uma recuperação fabulosa. Em 2, 3 dias estão em casa e com resultados que, como eu disse antes, nos agradecem muito. E por isso, mais uma vez, agradecer a todos, a equipa que temos. Há uma coisa também que queria dizer muito importante, que é fixar que o Carlos também falou, que, assim, que todos trabalhamos igual, todos, e estamos curiosamente todos de acordo. E isto é fundamental, e tudo funciona, não é por dizer que a nossa casa funciona tudo muito bem, mas realmente funciona. Porque eu peço uma consulta de nutrição, temos a consulta de nutrição. Peço uma endoscopia, tenho endoscopia. Peço um psicólogo, tenho. E isso é muito importante para que o doente, quando chega a nós, que estes são doentes que precisam de ser acompanhados desde o princípio até o final, e o final quer dizer sempre, porque são doentes que não acaba a consulta no dia da cirurgia, ficam-nos para sempre. São doentes que, curiosamente, o Carlos Vaz, que tem muito mais doentes do que nós, pelos anos que tem de experiência, o telefone durante a cirurgia não para. E às vezes digo, mas quem é que te ligou? E diz, é uma doente que eu operei há 15 anos, que está com gripe, estou a brincar, e quer saber o que é que pode fazer. Portanto, está bem, são doentes que nos ficam muito ligados e nós ligados a eles. Por isso, acho que é muito importante esta união que temos todos neste grupo. Está bem? E pronto. Obrigado, Luís. Obrigado. Obrigado. Já agora, pegando nas palavras do doutor Nelson, não? Luís, Nelson. Não, Luís. Há uma coisa que eu quero dizer. Isto foi importante o que ele disse. Nós temos equipas multidisciplinares no país que de multidisciplinaridade só têm um nome. E é isso que nós lutamos para que não aconteça. Porque achamos que é importante que a equipa seja efetivamente uma equipa e que os dados possam fluir entre todos. É fundamental para nós termos confiança naquele grupo de pessoas que nos ajuda, e eu quero deixar aqui, em nome dos cerca de 4.000 associados da ADEX, o nosso obrigado ao trabalho que fazem e ao apoio que nos dão, porque é realmente fundamental para quem tem esta doença. Muita gente, e há uma coisa que eu também quero dizer, muita gente acha e continua a achar que a obesidade é uma doença comportamental. Neste momento já temos evidências científicas que não é.
Neste momento já sabemos que a obesidade é uma doença inflamatória, crónica, porque ainda não tem cura, mas inflamatória e que faz com que o indivíduo não consiga queimar gordura. O trabalho todo que nós estamos a acompanhar com o Centro Gulbenkian de Ciência, com o Centro Rockefeller, com a Universidade de Cambridge e com a Universidade de Oxford, neste momento, isto está, que eu estou a dizer, está publicado na revista Cell e na revista Nature, nós já sabemos que há causas específicas da obesidade e que a resistência à leptina é uma delas. É uma, se calhar, a mais importante, porque quando se consegue restabelecer o processo da leptina, as outras hormonas restabelecem também. E isto está a ser investigado e nós estamos a apoiar estes estudos e estamos também a tentar com o Ministério que as coisas mudem, inclusive ao nível dos seguros, para que também as pessoas possam acorrer a qualquer hospital. E isso, para vos dar também essa informação, basta só a alteração de uma pequena lei que diz que o doente pode fidelizar-se a uma companhia de seguros. Pois. E isto é o que não acontece neste momento. Exatamente. Como não acontece, as companhias de seguros não aceitam o tratamento de doenças crónicas. Dr. Carlos, Dra. Catarina, Dra. Raquel, Dr. Galino, todos vós, nós temos mais 3 tertúlias que vamos fazer nas próximas 3 semanas. A próxima é sobre a cirurgia em si, com a equipa do Centro de Tratamento Cirúrgico da Obesidade do Hospital de São Luís, mas quero agradecer já a vocês, porque nós organizámos estas tertúlias por passos, vamos dar o espaço até ao fim do follow-up para que as pessoas possam ir fazendo algumas perguntas e ficarem informadas. Mais uma vez o nosso muito obrigado a todos e um resto de boa semana e bom trabalho. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Eu queria agradecer também mais uma vez à organização, ao Carlos e à Adexo, este convite muito honroso. Agradecer à Johnson & Johnson e, finalmente, um grande abraço e um agradecimento muito grande à minha equipa maravilhosa. Fica-me mal dizer, mas é uma equipa fantástica, desde logo do ponto de vista profissional. Os meus cirurgiões são os melhores cirurgiões, os nutricionistas são os melhores nutricionistas e, portanto, muito obrigado a todos, não só por estarem aqui hoje, mas por estarem comigo todos os dias. Estão aqui a chegar umas mensagens de agradecimento pela excelência da tertúlia. Fica a notícia. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Então, boa noite a todos. Palavras cirurgia bariátrica. Obrigada. Se o que lhe vem à cabeça é demasiadas complicações ou toda a gente recupera o peso, então não tem acompanhado a evolução da cirurgia bariátrica na última década. É verdade que quando se iniciou, a cirurgia bariátrica não era muito praticada nem bem aceita. Eram necessárias grandes incisões e a taxa de complicações era mais elevada. Nos últimos 20 anos, no entanto, muita coisa mudou. A cirurgia bariátrica é segura. Aliás, a cirurgia bariátrica é tão segura quanto uma operação à vesícula, uma prótese da anca ou uma histerectomia, com uma taxa de mortalidade de 0,2%, bastante mais baixa do que a maioria das cirurgias realizadas hoje em dia. Por falar em mortalidade, também sabemos que as pessoas obesas têm menor esperança de vida do que quem não é obeso. Um homem de meia idade com um IMC de 40 tem probabilidade de morrer 7 anos mais cedo que alguém com um peso normal. Se o seu IMC for de 55, a sua vida poderá ser 14 anos mais curta. Como termo de comparação, estas são as mesmas taxas de mortalidade precoce das pessoas com peso normal e fumadoras. Por que é que as pessoas com obesidade morrem mais cedo? Porque a obesidade provoca doenças cardíacas, diabetes e cancro mais frequentemente do que em quem não é obeso. A cirurgia bariátrica, por outro lado, aumenta a esperança de vida. Comparando com pacientes obesos que não realizaram a cirurgia, os pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica têm uma esperança de vida entre 30% a 40% maior. Porquê? Porque a perda de peso e as melhorias metabólicas após a cirurgia bariátrica reduzem drasticamente o risco de doença cardíaca, diabetes e cancro na maioria dos pacientes. Estes procedimentos não causam problemas de nutrição. As duas cirurgias bariátricas mais comuns hoje em dia são a gastrectomia vertical e o bypass gástrico. Ambas são realizadas por laparoscopia, com taxas de complicações inferiores a 5% e um internamento médio que varia de 1 a 2 dias.
Ambos os procedimentos são eficazes e duradouros. Após um ano de cirurgia num paciente típico, a média de perda de peso é de 35 a 45 kg para a gastrectomia vertical e de 45 a 70 kg para um bypass gástrico. Os pacientes têm de passar a tomar vitaminas após qualquer um dos procedimentos, mas estas não são operações mal absortivas que causam sérios problemas nutricionais. Na verdade, os pacientes que realizam cirurgia bariátrica continuam a absorver todas as calorias e proteínas que ingerem. Eles têm uma dieta saudável em menores quantidades e melhor regulação intestinal após as operações. A maioria dos pacientes não recupera todo o seu peso. A longo prazo, é normal recuperar-se algum peso, mas apenas 10 a 15% dos pacientes recupera bastante peso anos após a cirurgia. Lembre-se, estamos a falar de um problema crónico e alteramos drasticamente o rumo da doença. A maioria dos pacientes não mantém o seu peso mínimo após a cirurgia. O seu corpo ajusta-se a um novo nível acima desse e ao longo do tempo recupera alguns quilos. Mais uma vez, isto é normal. Mesmo com algum ganho de peso, os pacientes têm melhor qualidade de vida, menos problemas médicos e pesam menos do que sem cirurgia. A cirurgia bariátrica não deveria ser o último recurso. Tal como qualquer outra doença crónica, quanto mais cedo se tratar a obesidade e as suas consequências metabólicas, melhores serão os resultados. Se for tratada numa fase inicial, a perda de peso é maior, a taxa de remissão da diabetes é mais elevada e ganham-se anos de vida. Se utilizado como último recurso num paciente com problemas graves e limitações na capacidade de andar, não podemos esperar resultados tão bons. Se lhe dissessem que tinha problemas cardíacos, não ia esperar ter um ataque cardíaco para iniciar um tratamento, pois não? Todos sabemos que o tratamento precoce de um cancro, antes de alastrar, tem uma probabilidade de cura bastante mais elevada. O mesmo conceito pode ser aplicado ao tratamento da obesidade. É uma doença mortal. Para que esperar anos para iniciar um tratamento? Segura, eficaz, duradoura e que salva vidas. Parece uma excelente opção para tratar uma doença potencialmente fatal. Fale com o seu médico para o aconselhar sobre cirurgia bariátrica ou encontre um programa próximo de si neste link.